Marcos capítulo 8, verso 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disso, tomou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou para sua casa, dizendo: volte para casa, mas não volte para a aldeia. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Como é bom receber as revelações da tua palavra, Senhor. Como aquele pão fresquinho que nós compramos na padaria, Pai. E que é tão fresco, Pai. Assim como a tua palavra nesse dia é o alimento que vai nos alimentar, ó Deus, para que possamos caminhar um pouco mais. Revela, Senhor, aos corações a tua palavra de maneira integral, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, sair com uma dose muito grande da tua palavra nessa manhã. E que nós possamos, Senhor, praticá-la para a glória do teu nome. Que possamos ser encontrados teus filhos, teus servos, praticantes da tua palavra. Corações ensináveis que permitem que o Senhor transforme a nossa mente, que o Senhor transforme a nossa visão, o nosso coração, a nossa vida. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que não seja eu, que seja o teu Espírito. Que em nome de Jesus nós possamos receber a tua palavra e que nós possamos, Senhor, ser não somente alimentados, mas nutridos e podermos, Senhor, ser tão cheios de Ti, para que possamos transbordar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus e os discípulos tinham acabado de sair de uma multiplicação. 4.000 pessoas estavam ali. Jesus mesmo disse que fazia alguns dias que eles estavam. Se você começar no versículo 1, você vai ver essa passagem. E eles estavam com fome. E Jesus se preocupa com aquilo e ele pede para que apresentem o que eles tinham. Eles apresentaram poucas coisas, só os pães, tinha alguns peixinhos. Jesus multiplica. E Jesus multiplica aos olhos deles, dos discípulos, dos fariseus, da multidão que ali estava. Um milagre aconteceu diante dos seus olhos. E muitas vezes, queridos, milagres acontecem diante dos nossos olhos e nós não estamos enxergando.
Milagres acontecem diante de nós e nós não temos olhos para ver. Por isso que essa busca pela sensibilidade em ouvir a voz do Espírito também nos dê sensibilidade para ajustar a nossa visão e que possamos ver os milagres que todos os dias o Senhor opera em nós. Todos os dias o Senhor opera milagres em nós. Você acordou, você está respirando, você vive, você tem força. Quantos milagres! Quando nós olhamos para uma criança, seja o Theo, ou seja o filho do Tiago e da Thalita, filho, né? Desculpa, tá? O bebê. Que milagres! Quantos milagres! A sobrinha da Quinha, sobrinha, né, Quinha? Você vê que eu sou filho de Sara dessa. A sobrinha da Quinha nasceu essa semana. E que milagre! Quando a Gisa viu a foto, ela falou: nossa, parece a Sara quando nasceu. E eu me lembrei da Sara quando ela nasceu. Feinha, coitada. Só o vô com a avó que achou bonito. E a mãe, né? As pernas assim compridas. Sabe, bom, deixa eu falar. Mas quantos milagres, queridos, nós temos vivido todos os dias. Quantas maravilhas nós temos visto. Nós queremos movimentos, nós queremos que haja o sobrenatural aos nossos olhos. Claro que queremos. Nós temos visto o sobrenatural acontecer, nós temos presenciado milagres, prodígios e maravilhas. Mas para nós vivermos o sobrenatural precisa ter um lugar para pousar, e ele precisa do natural. E o nosso natural muitas vezes deixa de ser valorizado. O nosso ordinário precisa ser valorizado para que o extraordinário tenha lugar para pousar. Quantas vezes nós negligenciamos os milagres que acontecem todos os dias na nossa vida? Hoje já aconteceu um milagre. Valorize isso, que nós possamos valorizar isso e ter olhos para ver tudo isso. Eu estou fazendo um esforço muito grande para não acordar mal-humorado, para acordar bem, porque eu não tenho motivo para acordar mal-humorado. Eu quero acordar bem, eu quero abrir meus olhos e falar: Senhor, obrigado porque o Senhor abriu meus olhos, obrigado por essa família que o Senhor me deu, obrigado pela igreja, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Nós não somos dignos, não somos merecedores, mas o Senhor faz, porque a graça dele está sobre nós. Que tenhamos olhos para ver, tenhamos olhos para ver. E quando eles estavam saindo dali, os fariseus acompanhavam Jesus e falavam: mostra para nós, mostra, cadê os pães? Cadê o milagre? Cadê? Eu quero ver, eu quero ver. Porque o religioso, e os fariseus representam os religiosos, o religioso ele precisa ver para crer. Ele precisa ver, mas tinha acabado de acontecer um milagre. A multiplicação dos pães, dos peixes, tinha acabado de acontecer pela segunda vez, e eles ainda queriam ver alguma coisa. Os milagres estão acontecendo na nossa vida todos os dias. E nós olhamos muitas vezes para a nossa conta, e nós não acreditamos que Deus pode ainda realizar um outro milagre. Nós achamos que é o fim, que acabou, agora eu estou enrolado, estou enforcado, acabou. São esses momentos que o inimigo ele tem brecha, tem ilegalidade para tocar as nossas vidas. Por quê? Porque nós caímos no campo da murmuração, da incredulidade, de que o Senhor pode mais uma vez fazer um milagre na nossa vida. São nesses momentos que nascem os suicídios,
as depressões, as opressões. São nesses momentos que nascem as doenças emocionais. E não é só na parte financeira, mas em qualquer momento, em qualquer parte da nossa vida, em qualquer área, que nós permitimos que uma incredulidade chegue. Por isso, não permita. Você está vendo milagres todos os dias. E como se não bastasse você ler a palavra, você vai ver quantos milagres o Senhor fez. Ah, mas eu preciso ver. Esses milagres eu não vi. Venha um dia conversar comigo. Eu conto tantos milagres que eu já vivi. Semana passada eu vivi outro milagre. Então, queridos, os fariseus, eles precisavam ver para poder crer. Que o Senhor nos livre desse espírito de religiosidade, que fecha os nossos olhos para ver o mundo do espírito. Adão ficou cego quando foram abertos os seus olhos. Porque antes ele via o Senhor, ele se relacionava com o Senhor. Mas o pecado entrou, os seus olhos se abriram e se viram luz. E quando os seus olhos se abriram, eles pararam de enxergar. Que a nossa fé esteja firmada na palavra e que nós possamos entender a fé. Porque a fé é racional, ela não é emocional. Nós precisamos entender a fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que eu não estou vendo ainda. É a prova daquilo que eu estou esperando. E nós precisamos viver pela fé. Como nós sempre falamos, a fé é dar o passo sem ter o chão. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Essa igreja tem andado por fé. Tem andado por fé. E como nós andamos por fé? Ouvindo e obedecendo. Ouvindo e obedecendo. Abraão obedeceu sem olhar as condições. Ele apenas pegou seu filho e subiu o Monte Moriá. Ele apenas pegou Isaac e falou: Senhor, é para fazer isso? Então eu vou. Ele não perguntou por quê, como, aonde, o quê. Qual que é a sua, Senhor? Por que o Senhor está fazendo isso? Fazendo isso comigo, filho da promessa. O Senhor me deu a promessa, agora vai me tirar. Não, ele não fez nada disso. Ele apenas creu. Pegou o seu filho. E por mais doloroso que fosse, ele subiu o Monte Moriá. Mas enquanto ele subia o monte de um lado, a provisão subiu o monte do outro lado. Mas a provisão só subiu o monte do outro lado porque ele obedeceu. Porque ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. E quando ele está lá em cima, ele olha e ele vê o carneirinho chegando. E ele fala: o Senhor está provendo. O Senhor está provendo. Por isso, não pare de avançar. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós avançamos, rompendo em fé. Continue a subir o Monte Moriá, com o filho da sua promessa na mão, e você vai ver a provisão, vai encontrar a provisão no alto do monte. Não permita que a incredulidade tome conta do teu coração. Não seja como os fariseus que queriam ver para poder crer naquilo que o Senhor já tinha feito. E quando Jesus fala para eles, para os discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos tinham esquecido o pão. Eles tinham esquecido de trazer. E Jesus: toma cuidado com o fermento dos fariseus. Talvez eles tenham comentado: nossa, o mestre já percebeu que nós esquecemos as cestas de pães. O mestre já viu. Agora ele vai cobrar o pão. E Jesus fala o que para eles? Por que vocês estão pensando em pão? Por que vocês estão pensando nisso que vocês estão pensando? Não é disso que eu estou falando. Tendo olhos vocês não enxergam, e tendo ouvido vocês não estão ouvindo.
Eu não estou falando de pão. Eu estou falando de outra coisa que não é pão. Mas o senhor falou de fermento. Pois é, mas não tem nada a ver com pão, é outra coisa. Porque os nossos olhos, eles tendem a ver o natural. Mas o nosso espírito procura o que é sobrenatural. Os nossos olhos físicos querem ver e querem contemplar e querem fixar e querem firmar aquilo que nós estamos vendo. Mas se a minha fé, se o Senhor fala que esse pedaço de pano, ele é vermelho, eu vou crer no que o Senhor está falando. Porque num piscar de olhos ele pode transformar isso, que é branco, em algo vermelho. Porque os meus olhos físicos veem o que é natural, e o que é natural é uma cor branca. Mas os meus olhos espirituais precisam contemplar aquilo que ainda não é, como se já fosse. E Jesus então conduz os seus discípulos a uma aldeia. Conduz os seus discípulos a uma aldeia, provocando uma situação para que os discípulos pudessem ter os seus olhos abertos e os seus ouvidos abertos. E Jesus então vai até uma aldeia para provocar esse entendimento no espírito desses discípulos. E então eles pegam um cego, tiram esse cego da aldeia, e eles trazem o cego até Jesus, e Jesus faz uma matéria ali, né? Passa no olho do cego. O cego começa a enxergar. Jesus pergunta: o que você está vendo? Estou vendo homens como árvores. Porque antes nós não enxergávamos. Antes que nós tivéssemos um encontro com Jesus, os nossos olhos espirituais estavam fechados. Mas assim que nós entregamos a nossa vida para Cristo, os nossos olhos espirituais foram abertos. Foram abertos. Nós nascemos de novo. E quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. Mas nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo para uma nova vida em Cristo, para uma nova vida no Espírito, para uma nova vida, um novo patamar, um novo nível, uma nova plataforma, um novo lugar em que nós vamos andar. Porque antes nós pensávamos que éramos carne, mas hoje nós sabemos que somos Espírito, e por sermos Espírito nós andamos em Espírito e vivemos em Espírito. Talvez nós estejamos vendo homens como árvores, porque desde quando nós recebemos o Espírito Santo, os nossos olhos foram abertos. É um processo. É um processo para conseguirmos enxergar tudo aquilo que o Senhor quer que nós enxerguemos. Mas nós precisamos permanecer na presença de Deus, permanecer no lugar que o Senhor quer que a gente permaneça, permanecer no lugar que a palavra do Senhor nos ensina, sermos leitores assíduos da palavra, e não apenas leitores, mas praticantes, que a palavra, e através da prática da palavra nós possamos colher frutos, e frutos que vão permanecer. Vejo homens como árvores andando. Jesus fala: tudo bem. Porque Jesus não perguntou para ele: você está vendo? Não. Jesus só perguntou: o que você está vendo? Porque quando nós recebemos o Espírito de Deus, não se diz respeito se nós estamos vendo ou não estamos vendo, mas diz respeito ao que nós estamos vendo. Por isso que a nossa visão precisa ser ajustada, para que as nossas visões não sejam distorcidas, para que aquilo que a gente esteja vendo esteja alinhado com aquilo que o Senhor quer que a gente veja. Quantas são as vezes que nós enxergamos algo que não existe, criamos situações que não existem.
Estamos vendo e estamos afirmando que estamos vendo algo e ainda falamos que é de Deus, mas que não é e que não existe. O nosso coração é enganoso, a palavra de Deus é só. E por isso nós precisamos tomar cuidado todas as vezes que nós vamos falar em nome do Senhor. Porque às vezes falamos, sentimos de Deus, eu estou sentindo de Deus. Mas o sentir de Deus é perigoso. Por quê? Porque o sentimento fala da alma. E o coração está na alma. O nosso coração é enganoso. Agora, se nós temos convicção daquilo que Deus nos entregou e temos essa verdade no nosso espírito, aí tudo bem. Mas se isso não bastar, ou se nós não estivermos num lugar em que o Senhor realmente fala e nós temos convicção de que é Ele que está falando, o Senhor vai dar provas daquilo que Ele está falando. O Senhor vai confirmar a palavra que Ele deu. Vejo homens como árvores andando. Um processo se iniciou na vida dele. O Senhor pergunta, o que você vê? O Senhor pergunta nessa manhã para mim e para você, o que você vê? Quais são as situações que você tem passado, que tem batido a sua porta, que tem te afligido? O que você tem visto em relação a essas situações? A palavra de Deus fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 12 espias foram enviados até a terra prometida. 10 voltaram falando mal da terra. Mas dois voltaram eufóricos. Porque viram a mesma terra. Mas a forma que viram foi uma forma totalmente diferente. Meu pai foi acometido de uma enfermidade, um câncer no sangue. E ele conta que quando ele estava fazendo quimioterapia, ele alegrava aquele ambiente. Porque ele chegava lá e quem trabalha nesses ambientes, o Rafa trabalhou num hospital importante em São Paulo, que é um hospital de câncer, sabe como que é. Mas ele chegava para fazer o tratamento e ele alegrava o ambiente. Brincava, conversava, fazia piada, brincava com os enfermeiros. Por quê? Porque os olhos dele estavam ajustados. E ele tinha fé que ele ia passar por aquele momento. Frente a enfermidades, nós precisamos ajustar nossa visão para a vitória que o Senhor já nos entregou. Ou você pensa que Deus quer que você fique enfermo, ou você acha que Deus quer que você fique doente. Óbvio que existem situações e situações. Existem muitas coisas por trás de uma enfermidade. Mas o nosso Deus é o Deus da cura. Ele não é o Deus da enfermidade, Ele é o Deus da cura. Por isso, muitas vezes nós não somos curados, por quê? Porque nós estamos ainda com os olhos espirituais fechados para aquela enfermidade. Nós não somos curados e achamos que Deus não quer que a gente seja curado. Não. A mulher que tinha um fluxo de sangue fazia 12 anos, ela foi curada quando ela foi até Jesus, tocou Jesus e dele saiu o poder. Nós nos entregamos às enfermidades. E quando temos uma dor de cabeça ou algo do tipo, a primeira coisa que a gente faz é tomar um remédio. E não tenho nada contra remédio. Eu acho que remédio é bênção. Claro que na dose certa, né? Mas por que nós não oramos? Por que nós não pedimos para o Senhor nos curar? Por que nós não exercitamos a nossa fé? Porque ainda a nossa visão está turva.
enxergando homens como árvores. Mas lá em Isaías capítulo 6, o profeta recebe uma visão do Senhor. E nessa visão, ele entende que ele estava no mesmo lugar que aquele povo, o qual ele profetizava contra. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vemos Isaías profetizando contra o pecado do povo. E tem ali os ais de Isaías. Ai de você, ai daquele lá, ai do povo. Mas quando chega no capítulo 6, ele fala: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías já estava começando a ter a sua visão ajustada. Assentado no alto e sublime trono. E ele viu as vestes do Senhor enchendo o templo. E ele fala que aquele lugar se encheu de fumaça. Então, mesmo que você, mesmo que eu, mesmo que esse cego esteja enxergando de forma turva, esteja enxergando de forma embaçada, a boa notícia é que depois que aquela fumaça saiu do ambiente, Isaías foi tocado nos seus lábios, ele se arrepende e o Senhor tem uma renovação do seu chamado. Todas as vezes que a nossa visão está turva, todas as vezes que nós estamos enxergando uma fumaça na nossa frente, as situações na nossa vida parecem que estão embaraçadas, parece que não se resolvem, parece que os problemas só aumentam ao invés de diminuir, parece que as coisas não vão se resolver. A boa notícia é que todas as vezes que a nossa visão está turva, tem uma grande bênção chegando. Nós podemos nos alegrar em meio às tribulações. Romanos capítulo 5 fala que nós temos que nos gloriar em meio às tribulações, porque as tribulações estão produzindo em nós a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e na esperança nós não somos confundidos, porquanto o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Se alegre nas suas lutas. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. As lutas, quando estamos andando com Deus, são ferramentas que Ele usa para o nosso crescimento. O Senhor não quer que a gente venha na igreja de domingo e sente no banco e fique estacionado, não. O Senhor quer que a gente venha na igreja para entregar o melhor do que nós vivemos na semana com Ele. A nossa vida cristã precisa ser uma vida ativa. Nós somos a igreja do Senhor, um organismo vivo que se movimenta. Nós não estamos aqui para ficar recebendo. Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor para o Senhor. Para entregar o nosso melhor para o Senhor. Alegre-se no Senhor. A visão está turva. A fumaça está atrapalhando sua visão. O Senhor tem renovo na sua vida. Assim como Ele foi com Isaías. E ainda Ele perguntou: e agora? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Depois que nós somos renovados no Senhor, nós estaremos prontos para ir. Muitas pessoas perguntam: pastor, por que essa igreja não evangeliza? Mas a igreja evangeliza. Não, nunca vi nenhum movimento de evangelização na cidade, da igreja. Não, a igreja evangeliza. A Tati é resultado do evangelismo. A Jesus foi no mercado, viu a Tati conversando com uma enfermeira, né, Tati? E falando de algumas coisas de remédio, não sei o que, a Gesa detectei. Aí a Gesa foi passar lá. E ela falou: oi, tudo bem? Tudo bem? Eu ouvi você falando, me desculpa, ouvi você falando. Eu acho que não foi assim, mas estou contando uma história. Você já experimentou Jesus? Já, eu ia na igreja, então vai fazer uma visita. A Tati veio, se batizou, trouxe a dona Zeneide, vai se batizar dia 10. Agora o seu João querido está vindo também. Né, seu João? Vai aceitar Jesus hoje.
Senhor não muda, mas Ele se movimenta. Uma igreja que tem 2 anos ainda não está preparada para sair. É lógico, nós evangelizamos tete a tete. Nós evangelizamos e aproveitamos todas as oportunidades para falar de Jesus. Essa é a nossa vida. Essa é a minha, essa é a sua vida, falar de Jesus. Mas quando então nós vamos reunir a igreja e sair, fazer A igreja é nova, a igreja ainda está sendo consolidada. Nós estávamos doentes, estamos sendo curados pelo Senhor. Porque aí a gente sai tudo doente, traz um monte de doente, aí vai ser um doente lambendo a ferida do outro doente. Nós precisamos entender os tempos. O Senhor não muda, mas Ele se movimenta. E se nós não entendermos os tempos, nós vamos trocar os pés pelas mãos. Nós temos muita vontade de fazer muita coisa. Muita vontade de fazer muita coisa. E a gente começou a fazer. O Rafa e a Gabi estavam encabeçando um projeto. Mas o Senhor falou, dá um passo para trás. Segura. Não é tempo. Ainda não. Foca no espiritual. E o Senhor foi enfático em falar, foca no espiritual. Quando Ele falou, nós estávamos programando a nossa primeira reunião de casais. Ia ser, na verdade, um jantar de casais. A gente ia fazer um jantar de casais com rosas vermelhas e todos esses negócios que vocês sabem. E Deus falou, foca no espiritual. E o Senhor já estava falando comigo, às vezes chega e fala, Deus está falando comigo, nós temos que ministrar a palavra, nada de jantar. Eu falei, então, nada de jantar. E nós nos reunimos com alguns casais ali no quiosque, colocando um monte de tapete no chão, o povo teve que entrar de meia, quem estava com a meia furada se lascou. E a gente ministrou para os casais. E foi um assunto íntimo e profundo, se é que vocês me entendem. E foi muito bom, foi uma bênção, foi poderoso o que o Senhor fez. Nós precisamos entender os tempos. Vai chegar o tempo das festas, vai chegar o tempo dos evangelismos, vai chegar o tempo de tudo, há tempo para todas as coisas, mas nós precisamos entender os tempos, senão nós vamos fazer o que é certo, mas o que não é bom. E assim é na nossa vida. Nós precisamos entender os tempos, de fazer, de deixar de fazer, de falar, mas de deixar de falar. Há tempo para todas as coisas. Mas o cego que permaneceu ali com Jesus começou a ver uma visão turva. Mas a visão dele foi aberta. E Jesus dá uma ordem para ele. Muito bem, agora você está enxergando. Então volte para casa, mas não volte para a aldeia. Meu Deus, como assim? Eu moro na aldeia. Como que eu vou voltar para casa e não vou voltar para a aldeia? Sabe o que Jesus estava falando aqui? Volte para casa, mas agora que você foi curado, não volte mais para a sua condição de cego. Volte para casa, mas agora você volta com tudo aquilo que você já está enxergando. Tudo aquilo que eu e você já recebemos do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor permitiu que nós víssemos. Tudo aquilo que o Senhor já nos mostrou. Não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para voltar a fazer algumas coisas que o Senhor já mostrou que não é mais. Não dá para frequentar lugares que o Senhor já mostrou que não é mais. Não dá para fazer, ter atitudes que o Senhor já mostrou que não é mais. Não dá mais. Ou a gente avança, ou a gente avança. Porque senão nós não vamos acompanhar o movimento do Senhor nessa terra. E um avivamento está chegando. O avivamento pode passar na rua de casa e eu posso não participar dele, se eu não entender os tempos, se eu não entender a movimentação do Senhor. Volte para casa, mas não volte para a aldeia. Continue a me buscar. Continue a me buscar, mas de forma diferente.
Continue a viver o Evangelho, mas agora num outro lugar, num outro nível no reino do Espírito. Continue a fazer o que o Senhor quer que você faça, mas não da forma que você fazia. O Evangelho é um evangelho de renúncias. E a gente não quer renunciar, por quê? Porque é do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu vou fazer e pronto. Não quero de outro jeito, é do meu jeito. E se você falar que não para mim, né, Miriam? A Miriam tem dificuldade de falar não. Mas ela está sarando. E como é difícil falar não? Nós temos dificuldade de falar não. Eu pelo menos tenho. Em nome de Jesus você não tem. Mas eu tenho. Já estou melhorando. Estou melhorando. E falar não é pedagógico. Falar não ensina a mim e ensina o outro. Por que tem que ser do seu jeito? Por que não pode ser do meu jeito? Por que tem que ser da sua forma? Por que não pode ser da minha forma? Por que tem que ser do meu jeito e não pode ser do seu? Por que eu não posso abrir mão das minhas vontades em detrimento da tua vontade? O Evangelho é renúncia. E a renúncia, ela é exercitada com todas as coisas. Onde você vai aqui? Tá liberado. A renúncia é exercitada com todas as coisas nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, começando dentro de casa. Começando dentro de casa. São pequenas coisas que nós vamos renunciar, e daqui a pouco nós renunciamos uma maior, e depois nós não vamos mais ter problema com isso. Porque o amor é renúncia. Nós temos que combater o evangelho do amor que passa a mão na cabeça e fala que você pode fazer o que você quiser, que está tudo bem. Não está tudo bem. Ou você fala o que o Senhor manda você fazer, ou não está tudo bem. Amor é renúncia. O pai e a mãe, que quando o bebê chora às 3 da manhã, não vai correndo lá ver se o bebê está tudo bem. Ou então mesmo sem o bebê chorar, levanta para ver se o bebê está respirando. Quem nunca fez isso, levanta a mão. Todo mundo já fez. Renúncia. Amor é renúncia. O Evangelho de Cristo é renúncia. Se nós não entendermos que nós precisamos renunciar muitas das nossas vontades, das nossas vaidades, daquilo que a gente acha que tem que ser, do jeito que a gente acha que tem que ser, meus queridos, que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Quando Pedro pergunta para Jesus: Senhor, como que eu tenho que, quantas vezes eu tenho que perdoar então? 7 vezes por dia? Jesus fala o quê? Não, Pedro, 70 vezes 7. Talvez se fosse alguma outra pessoa, alguém que não fosse andar com Jesus, Jesus poderia falar para você: 7 vezes por dia tá bom, ou 1 vez por dia. Mas para o Pedro que quer andar comigo, que quer ser meu discípulo, que quer aprender de mim, o Pedro que quer viver a palavra de Deus, o Pedro que quer viver o evangelho genuíno do Senhor nessa terra, o Pedro que quer estabelecer reino em Santa Rita do Passa Quatro, para ele é 70 vezes 7. Para mim e para você, Pedro, é 70 vezes 7. Nem mais nem menos. Menos não, mas mais pode ser. Esse é o Evangelho de Cristo. Ele nos chama para viver o Evangelho de verdade. Quando nós começamos essa obra, nós começamos e estava tudo muito lindo, muito bonito. Eu lembro que na inauguração estava lotado.
e gente lá fora, enfim. Mas essa beleza começou a me incomodar. Está muito bonito, mas está me incomodando. E eu fui buscar o Senhor. E o Senhor nos deu uma direção. Começa a chamar esses casais para conversar, essas famílias para conversar. Porque nós vimos as famílias de mãos levantadas, dando glória a Deus e aleluia, e falando: uau, está tudo ok, 100%. Mas quando nós sentávamos e tínhamos tempo de mesa, nós vimos que os domingos estavam sendo domingos mentirosos. E nós decidimos que nós não íamos viver o evangelho de mentira. Nós decidimos não nesse dia, nós decidimos há muito tempo. Mas nós não aceitamos aquilo. E nós começamos a conversar, conversa e a linha. E aí começou a lotar, né, a agenda. Aí, graças a Deus, chegou celebrando. O próprio estamos fazendo processos em grupos. Porque senão vai ser muito bonito nós nos reunirmos todo domingo aqui. E tá bom. Eu não fico sabendo do seu problema, você não fica sabendo do meu. Quem cuida de mim sou eu, quem cuida de você é você, acabou. Isso não é ser igreja. Isso não é ser igreja. Que nós possamos viver a verdade de Cristo, seja aqui ou seja lá fora. Aliás, principalmente lá fora. Principalmente lá fora. Quando nós terminamos o culto, eu falo: boa macarronada. Aí que começa o evangelho de verdade. É aí que começa o evangelho de verdade. Então nessa manhã, o Senhor, Ele quer continuar a cirurgia nos nossos olhos. Ele quer continuar a ajustar a nossa visão, para que nós possamos ver o que nós ainda não vimos. E quando nós vermos aquilo que nós ainda não vimos, nós vamos voltar para casa, mas não vamos voltar para a aldeia. E tudo aquilo que nós já enxergamos, nós não vamos voltar a fazer. Eu não estou falando só de pecado, não. Estou falando de práticas que já não condizem mais. É o certo que não é bom. Lembra? O certo que não é bom. Alice chupa dedo. Né, Alice? Chupa dedo. Qual que é o problema de chupar dedo? Nenhum. O problema é você ter 50 anos e chupar dedo. Mas qual que é o problema? Nenhum. Tem 50 anos e chupa o dedo. Qual que é o problema? Nenhum. É errado? Errado não é. Mas é bom? É bom? Então, muitas vezes nós estamos vivendo o certo, mas o certo que não é bom. E eu quero falar algo para você. Viver o certo que não é bom é religiosidade. Viver o certo que não é bom é religiosidade. É farisaísmo. É querer ver para crer. É querer ter provas para poder dar o passo. É querer apalpar antes de tomar atitude. Então que nessa manhã o Senhor nos livre de todo espírito de religiosidade. Ajuste a nossa visão e que nós possamos dar passos firmes na direção certa, porque esse é tempo de estabelecer reino. Ontem nós fizemos um casamento lindo. De uma moça que recebeu uma promessa. E como ela recebeu a promessa do lago, ela queria casar no lago. Graças a Deus que montaram fora das águas. Mas no casamento da Vanusa, o Senhor nos deu e nós entramos por um portal. Um novo tempo começou, de fato. No casamento da Dani e do Rafa, se estabeleceu algo aqui nesse lugar. Se estabeleceu um novo tempo. Nós entramos por um portal, se estabeleceu um novo tempo,
E ontem a palavra foi rompimento. Nós rompemos o mundo espiritual. Por isso, se prepare. Nessa semana você vai receber boas notícias. Essa semana você vai receber boas notícias. Deus falou comigo ontem, logo que eu acordei. O Senhor falou comigo, não foi só comigo não. Outras pessoas vieram falar que Deus já tinha falado. Deus falou comigo que não ia chover. Sabe o que eu fiz com isso? Guardei. Falei, se eu falar, vão achar que eu estou ficando louco. Vai que chove. Foi que você pedir perdão para o Senhor. A Leia estava aqui, né? A Leia, a Vivi, a Ever, a Mira, a Dani, preparando o ambiente aqui, e eu comecei a trazer as mesas de fora para dentro. Porque a Geisa chegou e falou, vai que chove. Eu falei, Geisa, não vai chover. Vai, mas se dá uma garoinha. Eu falei, não vai dar nem garoinha. Ela falou, amém? Eu falei, então tá bom. Eu falei para ela, aí virei, a Leia, vamos pôr aqui dentro as mãos, vamos pôr aqui dentro as mãos. Pedi perdão para o Senhor pela incredulidade. E o Senhor me veio com essa palavra. Todas as vezes que eu estou pregando aqui, o Senhor já falou comigo. E aí eu estou pregando e Ele está falando de novo. Então você está apanhando, eu já apanhei 2 vezes. Mas que você possa permitir que o Senhor ajuste sua visão. Ande por aquilo que Ele fala, e não por aquilo que a gente vê. Ande pelas direções que Ele dá, e não pelas condições que a gente tem, ou que a gente não tem. O Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. E tinha gente querendo ver ainda. Tinha gente que não tinha enxergado ainda. Como nós falamos no começo, valorize os milagres que acontecem todos os dias na sua vida. Que a celebração dos pequenos milagres será matéria-prima para o Senhor realizar grandes coisas na nossa vida. Feche os teus olhos. Senhor, nos perdoa por toda a incredulidade, Pai. Nos perdoa pelas palavras que o Senhor já nos deu, pelas direções que o Senhor já nos deu, e nós nos acovardamos. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que o Senhor falou, nós começamos a fazer, mas por causa de alguém que falou algo contrário, nós desistimos. Ouvimos a opinião dos outros, ao invés de ouvir a Tua palavra. Ouvimos os achismos dos outros, ao invés de ter a certeza do que o Senhor está falando. Ajuste a nossa visão, Pai, em nome de Jesus. Ajuste a nossa visão, Pai. Nós queremos viver o sobrenatural, mas que o Senhor nos ajude a enxergar o que é natural. Nós queremos viver o extraordinário, mas que o Senhor nos ajude a viver o ordinário. E no ordinário também acontecem milagres. Nós temos visto todos os dias os milagres acontecendo. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala. Que com essa palavra, Pai, nós não venhamos a ficar somente como ouvintes, mas praticantes. E nós não venhamos a ficar apenas como participantes de uma comunidade, mas que sejamos pessoas que estabelecem reino nessa terra. E quando falamos nessa terra, nós falamos dos lugares que o Senhor quer nos levar, Pai. Mas nós sabemos que começa dentro da nossa casa, no nosso bairro. Começa na nossa cidade. Essa cidade, Pai, nós sabemos que é uma cidade que tem principados e potestades dominando nas regiões celestiais. Mas nós sabemos também que acima de tudo isso há um Deus que é poderoso e que dissipa todo o mal. Por isso, em nome de Jesus, se for da Tua vontade, Pai, assim como Isaías, nós queremos dizer, eis-nos aqui, envia-nos a nós, a fazer a Tua obra, a fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, no tempo que o Senhor quer que a gente faça. E nós
sabemos que o Senhor já está dando sinais de que o Senhor está fazendo chegar esse tempo, Pai, para a nossa realidade. Nós oramos, Pai, abençoando todas as casas e todas as famílias aqui representadas. Que o Senhor continue a nos dar palavras que vão nos fortalecer na fé, a dar palavras que vão nos dar visões espirituais, a nos dar palavras de convicções no reino do Espírito. E como se as palavras não bastassem, que o Senhor possa dar experiências que vão aumentar a nossa fé e vão fazer com que nós vivamos outros níveis no reino do Espírito. Nós oramos por isso e nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.